A Samsung, desde o lançamento do Galaxy S24, tem colocado alguns recursos de inteligência artificial em seus smartphones. E no lançamento dos dispositivos dobráveis da Samsung, no segundo semestre do ano, vieram mais alguns recursos de inteligência artificial. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui quais são os recursos que eu mais utilizo no meu dia a dia, mostrando mais a minha experiência ao utilizar esses recursos de Galaxy AI. Então estou aqui com o meu Galaxy Z Fold 6, que atualmente é o smartphone que eu utilizo como meu principal. Eu também utilizo o Galaxy Z Flip 6, que está sendo utilizado para gravar aqui o vídeo. E esses smartphones são alguns dos smartphones que estão mais atualizados em relação ao Galaxy AI, que seria a versão do One UI 6.1.1. E aqui o primeiro recurso que eu quero mostrar para vocês que eu utilizo é o Circule para pesquisar. Porém, eu não utilizo para poder pesquisar alguma coisa. Eu utilizo para poder copiar texto da tela. Como a maioria das pessoas sabem, tem como você copiar e colar texto no seu smartphone normal. Então, por exemplo, vim aqui em um roteiro meu, eu posso copiar aqui e colar em outro lugar. Mas e quando é uma imagem? Quando eu preciso copiar o texto de uma imagem? Então eu copio com o Circule para pesquisar. O Circule para pesquisar ele não é só para você selecionar imagem, é para você selecionar texto também. E aí eu utilizo mais justamente para poder copiar texto. Ainda mais porque a maioria dos textos que a gente quer copiar não são selecionáveis, como eu mostrei aqui anteriormente para vocês. Então, por exemplo, aqui está escrito modo escuta, e eu quero copiar isso e colar em algum lugar. Eu venho aqui, mantenho pressionado para ativar o modo do Circule para pesquisar, e só risco em cima disso. Já aparece o balãozinho para copiar. Então eu venho, clico em copiar e pronto. Eu já posso colar em qualquer lugar que eu quiser. Além disso, eu também posso traduzir. Então eu não utilizo normalmente o recurso Circule para pesquisar algum item específico, né? Alguma imagem, algum objeto. Eu uso justamente para poder copiar texto. Mesmo se for em um lugar que eu posso copiar, como eu mostrei, eu vou até mostrar para vocês aqui, mesmo em um lugar que seja selecionável o texto, eu também utilizo aqui o recurso Circule para pesquisar, porque é mais prático do que pressionar, manter pressionado e selecionar exatamente a área que você quer copiar. Só tem um detalhe em relação ao recurso do Circule para pesquisar para utilizar nesse método de copiar e colar. É que nem sempre ele vai identificar todos os textos. Então aqui, por exemplo, ele não identificou a palavra em. Então tem essa falha aí. Mas eu realmente utilizo mais para copiar e colar. Outro recurso que eu utilizo bastante é o recurso de seleção inteligente. Para quem não sabe, o recurso de seleção inteligente é esse recurso que tem como deixar aqui no painel Edge. Caso você não utilize o painel Edge, que é esse painel que fica na lateral, que é nativo da Samsung, se você tem uma S Pen, você pressionando aqui perto da tela, ele abre o menu da S Pen e você também tem acesso à seleção inteligente aqui por esse menu. Então, pressionando nele, ele faz uma seleção de toda a tela e eu normalmente utilizo a seleção inteligente para duas coisas. A primeira coisa é para tirar um print parcial. Aqui eu posso rabiscar que nem o Circule para pesquisar. Então, por exemplo, eu quero pegar essa parte aqui que está mostrando o clima, eu venho, circulo e ele já seleciona essa área. Então eu posso vir aqui, que é normalmente o que eu faço, venho aqui e baixo essa imagem. E se eu venho na minha galeria, ele já está aqui, ó. A imagem já está aqui e eu consigo utilizar normalmente, compartilhar, enfim, fazer o que eu quiser fazer. Então é justamente para tirar o print parcial que eu utilizo a seleção inteligente. E a outra coisa que eu utilizo é que muitas vezes aqui no smartphone você precisa pegar uma informação em um aplicativo, nem que seja somente para visualizar, e você precisa inserir ou consultar em algum outro lugar. Então vamos supor, suposição mesmo, eu não vou dar um exemplo aqui real que eu não vou conseguir pensar agora, mas vamos supor que eu precise saber aqui alguns detalhes do clima. Só que aí eu não vou decorar, não vou copiar, é só realmente para saber, para eu ter uma tomada de decisão em algum outro aplicativo, né? Vendo alguma outra informação. Eu venho aqui na seleção inteligente, seleciono esse item na tela e eu venho na opção aqui, ó, do pino. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse print parcial e vai deixar aqui no canto para mim.
E aí eu posso navegar normalmente no meu smartphone. Então assim eu consigo consultar essa informação aqui e inserir ou tomar alguma decisão em algum outro aplicativo que eu entrar. Então termino utilizando bastante isso também. Eu já falei para vocês sobre o recurso do compositor e eu falei para vocês também que eu utilizaria bastante ele. E eu confesso para vocês que eu não tenho utilizado tanto quanto eu imaginei, mas eu utilizo ele sim. Então, para as postagens que eu faço aqui no Instagram, por exemplo, vou entrar aqui no meu perfil, alguns dos textos que eu publico, eu utilizo o compositor para poder me ajudar a compor esse texto para colocar aqui. Não é sempre que eu utilizo, às vezes eu já tenho na minha cabeça certinho o que eu pretendo escrever, mas o que é legal o compositor? Para quando você está sem criatividade, quando você não sabe o que escrever, não sabe o que fazer. Então, vou publicar aqui qualquer coisa, vou publicar não, só vou fazer um teste na verdade. E aqui no momento de adicionar a legenda, eu vou vir no recurso de inteligência artificial. E aqui tem a opção do compositor. O compositor é responsável por criar um texto em base de um tema que eu escrever aqui. Então eu posso colocar, por exemplo, crie um texto falando que eu estou tendo uma boa experiência com Galaxy Buds 3 Pro. E aí eu escrevendo aqui, selecionando aqui as opções, né, da maneira que eu quero falar, da linguagem que eu quero falar, por exemplo, profissional, casual e educado. E aqui, tipo de linguagem eu quero fazer, se é e-mail, para mídia social ou se é algum comentário. E também tem o padrão, caso não seja nenhum deles. Eu posso colocar essas opções e eu venho aqui em gerar. Então, esse é um recurso que eu tenho utilizado, não com tanta frequência, mas eu utilizo sim. O que eu utilizo mais, na verdade, como eu sempre faço postagens no Instagram, também aqui no canal, eu normalmente utilizo mais o corretor ortográfico. Então, depois de escrever um texto aqui, eu venho em ortografia e gramática e ele me indica as correções que eu posso fazer no texto que eu inseri. Então isso é bom porque quando a gente vai fazer uma postagem, aquilo fica na internet até a gente apagar. Então eu gosto de fazer a correção da ortografia e gramática porque aí eu consigo deixar o texto bem claro, bem legível e pode me alertar caso eu tenha escrito alguma coisa que esteja fora da ortografia, né? Normalmente, por conta de vício de escrita, a gente termina colocando algumas palavras cortadas, enfim. Então eu gosto de utilizar ortografia e gramática justamente para me corrigir nesses casos. Tem um recurso aqui que ele não é relacionado ao Galaxy AI, mas eu quero mostrar para vocês porque pode ser que muita gente não saiba. Mas tem um recurso aqui no teclado da Samsung, aí é que tá o detalhe, tem que ser no teclado da Samsung, tá? Que é esse recurso de microfone aqui, de fala para texto. Caso você não queira escrever, você pode pressionar nesse microfone e falar que ele vai escrever. Então, por exemplo, vou pressionar aqui, este é um teste de fala para texto. E aí no momento que você não quer falar mais, você pode pressionar novamente que ele já para. Então ele termina escrevendo. Esse recurso eu utilizo demais para responder pessoas por mensagem, para fazer os textos que eu posto no Instagram, no YouTube. Então me ajuda demais, porque às vezes eu não gosto de ficar digitando aqui, e então é muito mais fácil utilizar o microfone para digitar. Em relação aos recursos de tradução, eu confesso para vocês que eu não utilizo praticamente nada. Até hoje, na verdade, eu não tive uma aplicação de fato da tradução. Uma delas é porque eu já sei inglês, tá? Então eu já falo inglês normalmente. Então na maioria dos casos eu não preciso de tradução, nem conversando com alguém, nem escrevendo, né, e nem lendo. Então eu realmente não utilizo nenhum recurso de tradução. Outro recurso do Galaxy AI, que inclusive foi muito mencionado, que de fato eu não uso com frequência, eu até uso, mas eu não uso com muita frequência, é o esboço para imagem. A gente tem 3 meios de esboço para imagem. No Samsung Notes, conforme eu já mostrei para vocês aqui, inclusive se você não viu ainda os recursos de Galaxy AI do One UI 6.1.1, eu mostro vários aqui nesse vídeo, que eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para vocês, mas é um recurso que tem no Samsung Notes, que tem como você rabiscar e transformar em uma imagem com inteligência artificial. O outro é vindo aqui diretamente no aplicativo do recurso de esboço para imagem e também no recurso de esboço para imagem diretamente lá na galeria, que você pode fazer um rabisco em uma imagem que você já tenha tirado foto e você pode adicionar algum elemento ou modificar a imagem com inteligência artificial.
Esses recursos são relacionados muito à imagem e eu mexo muito mais com vídeo. E aí, já falando para vocês um recurso que seria legal ser colocado aqui no celular, né, nos celulares topo de linha, seria algum recurso do Galaxy AI relacionado a vídeo. Eu mexo muito mais com vídeo do que imagem. Então vamos supor que tenha um recurso de cortes automáticos de algum vídeo, seria bacana ter, que fizesse o corte, tirasse os vícios de linguagem, ou, por exemplo, criasse um vídeo de highlights, né, de destaques, a partir de outro, para a criação de vídeos curtos. Nossa, seria sensacional, eu utilizaria super esses recursos relacionados a vídeo. Mas, no meu dia a dia, eu não uso mesmo recursos de imagem. Eu utilizo mais questões de escrita e essas seleções conforme eu mostrei para vocês. Então são estes os recursos que eu utilizo no meu smartphone. E como eu falei no vídeo, cada pessoa tem a sua maneira de utilizar os recursos de inteligência artificial, dependendo do que ela faz. Então no meu caso, eu não uso os recursos de tradução, justamente porque eu não preciso. Mas tem pessoas que vão utilizar mais esse recurso, assim como outros também do Galaxy AI. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa aí o seu like, que isso apoia muito o meu trabalho aqui no canal. E se você não é inscrito, aproveite e já se inscreva. E também, se você quer apoiar o canal, além de somente assistir os vídeos e ter benefícios como acesso antecipado dos vídeos que eu postar aqui e também acesso a vlogs e bastidores exclusivos, eu te convido a se tornar um membro. É só você clicar em Seja Membro e escolher a opção melhor para você. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, um abraço e até a próxima!